Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E hoje, no Constitucional, a CCJ aprovou o fim da aposentadoria compulsória como punição para juízes e membros do MP. E o STF vai decidir se a eleição para mandato tampão no Rio vai ser direta ou indireta. No consumidor, o TJSP mandou o Mercado Livre reativar uma conta suspensa sem prova concreta de infração. E no trabalho, o TRT2 entendeu que justa causa por denúncia de assédio sexual é dispensa discriminatória. E no processual civil, o STF vai reiniciar a análise sobre os critérios para concessão da justiça gratuita. Então, bora pro episódio de hoje. Coloquem o fone, peguem um café e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito constitucional. A CCJ do Senado aprovou a PEC 3 de 2024, que proíbe o uso da aposentadoria compulsória como punição disciplinar para magistrados e membros do Ministério Público. A proposta foi apresentada pelo ex-senador Flávio Dino, hoje ministro do STF, relatada por Elisiane Gama e agora segue para análise do plenário. O texto aprovado estabelece que quando houver falta grave que também configure crime, a penalidade deve ser perda do cargo, demissão ou medida equivalente conforme a carreira. Também prevê que uma ação cível para perda do cargo seja proposta em até 30 dias ao mesmo tribunal responsável pelo julgamento do crime. Reconhecida administrativamente a prática da infração, o magistrado ou membro do MP poderá ser afastado provisoriamente das funções e ter a remuneração suspensa durante o andamento da ação cível, por decisão do tribunal competente. Se houver condenação na sentença penal, a consequência prevista no texto é a perda do cargo. Durante a votação, os senadores aprovaram a emenda de Hamilton Mourão para retirar os militares do alcance da proposta, no ponto ligado à chamada morte ficta ou presumida. A relatora também retirou a emenda que alterava a vitaliciedade, afirmando que essa garantia é essencial à independência da magistratura e do Ministério Público. E quem é ouvinte do podcast sabe muito bem que lá na Editora Foco vocês têm 30% de desconto em todo o site. É só usar o cupom LOLERER30. Inclusive, o José Luiz de Moura Faleiros Júnior, autor da terceira edição do livro Administração Pública Digital, tem um recado muito bacana para vocês. Olá, pessoal. Que honra poder apresentar um pouquinho da terceira edição da obra Administração Pública Digital, lançada em 2026 pela Editora Foco. Eu sou o autor, José Luiz de Moura Faleiro Júnior, e que satisfação, verdadeiramente que satisfação poder comentar um pouquinho sobre a obra, os eixos que a estruturam e as razões pelas quais estamos avançando a passos largos na estruturação do chamado modelo digital de administração pública. Digo isso porque com a Lei de Governo Digital, a Lei número 14.129 de 2021, que foi publicada no ano seguinte ao lançamento da primeira edição desta obra, também pela Foco, veio à tona uma grande revolução para as estruturas administrativas do Brasil. Passamos a ter o acesso à prestação digital de serviços públicos, a ampliação do papel dos laboratórios de inovação na administração, uma mudança do perfil estabelecido para o princípio da eficiência pública, que é um princípio constitucional relevantíssimo, não há dúvidas disso. Mas de lá para cá, nesses últimos 5 anos, a matéria também evoluiu. E muito do amadurecimento visualizado desde então se deve à edificação de uma estratégia nacional de governo digital. São diversos decretos federais que dão mais detalhes a respeito do que a lei visa regulamentar e traduz não apenas o direito administrativo na sua lente mais contemporânea, conectada à digitalização que o mundo vem experienciando, mas também traça possíveis caminhos futuros para que possamos perceber como esses desafios deverão ser tutelados e qual é o papel que cada um de nós assume efetivamente na transição para esse novo modelo de grande digitalização por meio da implementação de sistemas de inteligência artificial na gestão pública, por meio do fomento à exploração dos laboratórios de inovação,
por meio até da implementação das cidades inteligentes, que já são uma realidade no nosso país e se tornam cada vez mais importantes para o futuro. Meu agradecimento à Editora Foco pela parceria e principalmente a você, amigo leitor, amiga leitora, que efetivamente é quem mais contribui para o avanço dessa disciplina e para que possamos desenvolver a obra cada vez mais. Eu desejo a todos uma experiência de leitura fantástica, na certeza de que serão instigados pelas reflexões propostas. Então, se você se interessou por esse livro ou se quer conhecer outras obras da Editora Foco, o link está aqui na descrição. E vamos voltar com o direito constitucional. O STF deve decidir se a escolha do governador e do vice-governador para o mandato tampão no Rio de Janeiro será por eleição direta ou indireta. A discussão está em duas ações: a ADI 7.942 e a reclamação 92.644, relatadas pelo ministro Luiz Fux e Cristiano Zanin. O caso surgiu após uma sequência de vacâncias. Cláudio Castro renunciou ao governo em março de 2026. Thiago Pampolha já havia deixado a vice-governadoria em 2025 para assumir vaga no Tribunal de Contas, e Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, foi afastado, preso preventivamente e teve o mandato cassado. Com isso, o governo interino ficou com o desembargador Ricardo Couto, que é o presidente do TJRJ. Na ADI, o PSD questiona dispositivos da Lei Complementar Estadual que prevêem eleição direta pela Alerj, em caso de dupla vacância nos últimos anos do mandato. Fux concedeu liminar para manter a eleição indireta, mas afastou a votação aberta e também o prazo de 24 horas para desincompatibilização de candidatos que ocupem cargos públicos. Já na reclamação, o partido contesta a decisão do TSE, que tornou Cláudio Castro inelegível e determinou eleições indiretas. Zanin suspendeu esse modelo e apontou que, se a dupla vacância decorreu de causa eleitoral, a solução pode ser a eleição direta. Agora, o plenário vai analisar as duas ações em conjunto para definir o formato da sucessão no Estado. E vamos com o direito do consumidor. A 32ª Câmara de Direito Privado do TJSP manteve a decisão que obrigou o Mercado Livre a reativar a conta de uma loja de artigos de vestuário suspensa definitivamente em dezembro de 2024. O tribunal determinou o reestabelecimento da conta nas mesmas condições de reputação e pontuação anteriores ao bloqueio. A loja alegou que foi banida sem aviso prévio e sem indicação concreta da conduta que teria violado os termos e condições de uso. Já a plataforma sustentou que havia vínculo entre o cadastro da empresa e outra conta anteriormente inabilitada por irregularidades e defendeu a legitimidade da suspensão com base nas regras contratuais. O relator desembargador Barreto e Silva rejeitou esse argumento por falta de prova concreta. Segundo o acórdão, o Mercado Livre não demonstrou qual infração teria sido cometida nem comprovou o suposto vínculo entre os cadastros com elementos objetivos, como identidade de gestão, compartilhamento de dispositivos, IP comum ou meios de pagamento coincidentes. Para o TJSP, embora a plataforma tenha interesse legítimo em proteger o ambiente digital, isso não autoriza a sanção definitiva baseada em presunções abstratas e sem oportunidade de esclarecimento. A suspensão foi tratada como exercício abusivo do direito nos termos do artigo 187 do Código Civil. O tribunal também manteve a multa diária por descumprimento e majorou os honorários advocatícios na fase recursal. E vamos com o direito do trabalho. A terceira turma do TRT da 2ª Região entendeu que a dispensa por justa causa aplicada como retaliação a denúncias de assédio sexual configura conduta discriminatória. Com isso, um restaurante foi condenado a indenizar uma ex-empregada em R$50 mil por danos morais. Segundo os autos, a trabalhadora reportou casos de assédio sexual sofridos por outras empregadas e 2 meses depois foi demitida por justa causa. A empresa alegou que a medida decorria do jus variandi, ou seja, do poder de organizar unilateralmente aspectos da relação de trabalho, e negou motivação discriminatória. Em primeira instância, já havia sido reconhecida a dispensa discriminatória, com reversão da justa causa e condenação por danos morais. No julgamento do recurso, o relator desembargador Paulo Eduardo Vieira de Oliveira destacou que os fatos apontados pela empresa para justificar a justa causa não foram provados e que nessas circunstâncias o dano moral é presumido. O tribunal também observou que não houve prova de corte de pessoal nem demonstração de que outros empregados tenham sido dispensados no mesmo período, o que enfraqueceu a versão patronal. Com isso, o colegiado confirmou que a dispensa foi retaliatória e discriminatória nos termos da Lei 9.029 de 1995 e elevou a indenização de R$5 mil para R$50 mil.
E vamos com o direito processual civil. O STF vai reiniciar no plenário físico o julgamento que discute os critérios para a concessão da justiça gratuita e a forma de comprovação desse direito. A análise foi interrompida por pedido de destaque do ministro Edson Fachin. Até a suspensão, 6 ministros já tinham votado. 5 defenderam a isenção de custas em qualquer ramo da justiça para pessoas com renda mensal de até R$5.000. O caso foi levado ao Supremo pela CONCIF e nasceu de uma discussão sobre a justiça do trabalho. A entidade sustenta que a gratuidade deve ser concedida apenas a quem comprovar renda de até 40% do teto do regime geral de previdência. Já Fachin entendeu que a autodeclaração de insuficiência de recursos continua sendo uma forma válida de prova nesse ramo do judiciário, porque a reforma trabalhista exigiu comprovação, mas não proibiu a autodeclaração. A divergência veio com Gilmar Mendes, que propôs um critério mais amplo e uniforme. Presunção de justiça gratuita para quem recebe até R$5.000 por mês, presunção de justiça gratuita para quem recebe até R$5.000 por mês em todo o judiciário. Para quem ganha acima disso, seria necessário prova da insuficiência de recursos. O ministro também deixou claro que essa presunção não impede o juiz de negar o benefício se houver elementos que revelem capacidade econômica para arcar com as custas. Segundo Gilmar, manter critérios diferentes entre a justiça do trabalho e os demais ramos gera tratamento desigual para pessoas em situação econômica equivalente. Ele propôs esse parâmetro de forma provisória até que o legislativo discipline o tema de maneira mais objetiva. Como houve destaque, o julgamento recomeça do zero, em data ainda não definida, e o Supremo vai precisar decidir se fixa uma regra restrita ao processo trabalhista ou um padrão nacional para a gratuidade da justiça. E antes de fechar, eu quero ser completamente honesto sobre uma coisa. Ao longo dessa semana falamos bastante sobre o workshop. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mais um curso jurídico prometendo resultado. E olha, eu tô para te dizer que não é isso. Não tem certificado, não tem módulo gravado para assistir no seu tempo livre e nunca terminar. Não tem promessa de viralizar ou de conseguir 1.000 seguidores, não é, Cibele? É isso aí, Vitor. São 2 dias ao vivo, onde você vai sair com um texto real sobre a sua área, com o seu nome pronto para publicar onde você quiser. Com método, com apoio e sem precisar aparecer em nenhum vídeo. O workshop Como Transformar Notícias Jurídicas em Autoridade começa em 4 dias e as vagas já estão acabando. O link tá aqui na descrição. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. O Fabrício, Rômulo, Reinaldo, Luciane, Lucas, Dali Viegas, Rodrigo, Karina, Damares, Diogo, Ana Alves, Caroline e Laitarde. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e avaliar com 5 estrelas. Aproveita também para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lery. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.